Bom dia, gente. Eu não sei o que aconteceu, que eu estava em outra sala, esperando vocês. Só aqui, ó, só esperando. Tem nada de entrar. Eu disse, não, eu acho que eles devem estar em outra. Eu acho que eles devem estar em outra. Estarem em outra aula, devem estar finalizando. Aí eu fiquei, nem olhei o horário, mas eu sou a primeira do dia de hoje, não é? Bom dia a todos. Aparecida, eu estava tentando entrar desde 10 horas, ou Aparecida, eu não estava aqui, eu estava em outra sala, esperando os alunos entrarem. Eu acho que o link me deu a gente tem o acesso pela plataforma, né, pelo Google, e eu acho que o link me deu, acho que a plataforma me deu o link de outra aula. E fiquei esperando, acho que fui eu, gente, na loucura. E fiquei esperando vocês. E fiquei lá esperando, por isso que você tá. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Desculpem. Vamos embora? Vamos embora para a gente não perder tempo. Deixa eu desligar aqui o celular. Porque eu sei diminuir o volume do celular, mas eu não sei colocar silenciar a mensagem do WhatsApp. A pessoa é desse nível de tecnologia. Como é que vocês estão? Mas não se preocupe não, Glenda. Nem se preocupe. Nem se preocupe que estaremos todos aqui. A gente vai até o final hoje. Hoje nós vamos trabalhar o quinhentismo. Deixa eu abrir aqui o nosso material. Vou falar um pouquinho sobre o quinhentismo e vou falar um pouquinho sobre o início da literatura brasileira, tá certo? Bom dia, Sally. Bom dia, Ju, Glenda, Aparecida, Raquel, Karen, Ana Carla. Bom dia a todos. Que sala linda, sala cheia. Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui o Bluetooth. Hoje tem música. Deu certo. Não estava pegando esse Bluetooth, mas hoje eu acordei, eu disse, vai dar certo. Vai dar certo. Ó, primeiro, nós vamos iniciar a aula com a música. Eu trouxe para vocês um recurso audiovisual para a gente iniciar o nosso quinhentismo, tá certo? Espera, Aparecida, corre! Eu falar igual a Ana Maria, acorda, menina! Simbora! Ai. Não está pegado. Novo. Ele chega a acionar, mas não. A saída do celular funciona. Certo. E como é que faz o Bluetooth do celular? Peraí, acho que eu sei como é. Deixa eu colocar só pelo Bluetooth do celular, aproveitar que a Aparecida foi ali. Aí, qual é o nome do meu? Como assim do teu? Ó, Bluetooth, coloquei meu Bluetooth. Só um minuto, gente. Coloquei meu Bluetooth. Pra botar pra tocar ali? É. Não vai tocar, não.
Como é? Dizendo para tu botar o som aqui, tu não ia usar isso aqui pelo computador? Certo. Você quer usar a música do celular aqui, não é isso? Não, eu quero usar a música do PowerPoint. Você usa não. Uó, gente, peraí. Pronta, Aparecida. Calma. Bluetooth mode. Tô vendo como é que vocês vão ouvir a música que eu vou tocar aqui. Porque pelo celular, pelo notebook, vocês não conseguem ouvir. Professora? Oi. Oi, Pode Patrícia, sou falar. eu, Heleni. Se a senhora deixar pela caixinha e botar a caixa perto do computador, dá pra gente escutar. Eu sei, só que eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo tirar do computador para a caixinha. Você entende? Entendi agora, entendi. Não tem no YouTube não esse teu som? Não tem no YouTube não a música? Tem. Aí tu botar o celular pro caixa. Gente, é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar vocês para assistirem. E o pior que. Ai, que droga! Adoro isso. Adoro. Fada da tecnologia, me ajuda. Produção aqui tá difícil também, viu? Produção tá muito enrolada. Vou trocar esse negócio, viu? Deixa eu olhar. Pronto, gente. Eu acho que vai ser assim mesmo, tá? Eu vou passar para vocês. Vocês estão visualizando aqui? Todo mundo, Raquel. Uou, pronto. Vamos embora. Eu vou passar para vocês aqui. Talvez tenha um delayzinho um pouquinho, porque na verdade eu vou estar fazendo Bluetooth do meu celular para o caixinha de som. Estão entendendo? O certo deveria ser do computador para o caixa de som, mas o computador não está reconhecendo o Bluetooth do caixa de som. Então eu vou mandar do celular para o caixa de som e vocês vão assistir no computador. Tá vendo? Sou sabida, menino. Tá pensando. Acho que hoje à tarde eu vejo isso. Vou resetar esse negócio todo para funcionar. Vamos embora? Eita, a Glenda falou. Não tem cabo, não, amor, do caixa de som? Gostei, Glenda. Ô, amor, a aluna, Glenda tá perguntando aqui se não tem. Cadê o cabo? Por quê? Porque eu boto o cabo aqui, com USB aqui e aqui, e dá certo. Yeah. Tá vendo? A gente precisa de você, minha gente. Cadê o cabo? Aquele que você carrega ele. Vamos lá. Minha gente, eu sem meus alunos não sou ninguém. Vamos tentar. Tem não, Glenda, tem não. Mulher, me aperrei não. Vamos lá, vamos ver se funciona. Reza aí, reza aí. Bluetooth mode. Bluetooth mode.
Funciona não, gente. Enfim. Vamos embora desse jeito mesmo. Professora, pode ser do jeito que a senhora falou mesmo. A senhora conecta do celular e a gente assiste aqui do computador. Vou fazer isso mesmo. É porque dá um delay, sabe? E eu não só tenho esse vídeo para hoje, não. Eu tenho um outro. Mas vamos embora. Senão a gente perde tempo. Vamos. Eu sou o que sobrou da Amazônia, colônia despedaçada. Sou aquilo que resta da floresta desmatada. O ouro, o troco, o tudo e o nada. O capuz e o caboclo, eu sou um pouco de cada. Eu sou as mãos da enxada e os pés da lavoura. A herança deixada pela exploração devastadora. Terra abençoada pelo plantio, banhada de rios. Matas do cio, negros na cor de navios. Eu sou caravelas e caravanas com caras maus. Carapalinas com carabinas trazendo caos. A senzala, o quilombo e o palácio, o Cabral, Dom Pedro e José Bonifácio. Sou o senhor de engenho e a não reforma agrária. Sou aquilo que eu tenho na minha conta bancária. O fracasso das capitanias hereditárias. Garrincha encontrando os zagueiros dentro da área. Um pedaço do tratado de Tordesilhas, a mão que tira, mas também sou a que compartilha. Eu sou a força dessa gente que mesmo sem perna ainda tenta caminhar pra frente. Eu sou Brasil, eu sou a pátria mãe gentil, a pátria que te pariu, eu sou Brasil. Eu sou o samba mulata, o quadril. Eu sou o berço da prata, Tom Rio. Eu sou aquele que mata, de terno e gravata, e sem precisar de um fuzil. Eu sou a educação por um fio. Eu sou o que quero sentir. Eu sou brasileiro, um pouco herdeiro daquele 22 de abril. Eu sou um erro que não se conserta, ferida aberta em carne viva, uma descoberta lucrativa. Sou patativa, Tarsila do Amaral, mais de 500 anos de um problema social. Assina da pele preta, perneta, Beléu, apelar pra escopeta pra se ter o que quer, pra não terminar na sarjeta como qualquer, ou dentro de uma gaveta com uma etiqueta no pé. Sou um legado infeliz, Machado de Assis, a locomotriz, essa louca matriz, descendentes zulus e zumbis, meretriz com a mania de achar que aqui é Paris, e zombar da raiz, dizimar caiobás, guariotis, estão sós, caiapós, cairis, cicatriz, em Brunei, lembro em crise, ó meu pai, o que eu fiz, perdoai, meu país vai sem paz, diretriz, aqui jaz, o juiz vai por cima das leis, debaixo do nariz, meu Brasil, verás que um filho teu não foge à luta, da terra de ninguém, eu sou mais um filho da pátria. Eu sou Brasil, eu sou a pátria mãe gentil, a pátria que te pariu, eu sou Brasil. Eu sou a desigualdade hostil, eu sou a mortalidade infantil, eu sou a inadimplência, a incompetência, desobediência civil, eu sou de fato um retrato sombrio, eu sou um preto de prato vazio, eu sou a intolerância, a ignorância, promessa que não se cumpriu. E o direito dos humanos? Vocês, perfeitos e urbanos, não têm defeitos e os anos passam. Bons empresários que fracassam como seres humanos. Seres urbanos ultrapassam os limites pelos planos da empresa. Foda-se a natureza e os danos que amassam a raiz do país. Tiranos! Entrego a corda dizendo façam. Sem cacique, só cacife é o que quer o homem branco. Antes a pele vermelha no chão do que a conta vermelha no banco.
Eita, que música, hein? Antes a pele vermelha no chão do que a conta vermelha no banco, não é? Que música, que reflexão. Essa música é de um cantor chamado Fábio Braza, para quem quiser, tá? É uma música que eu sempre trago como um recurso audiovisual nas aulas do quinhentismo. É uma música que traz esse discurso político da comunidade indígena, dessa matriz indígena que há 500 anos sofre colonização. E a gente começa a nossa aula com essa reflexão. A gente começa a nossa aula com essa reflexão. O nome da música é Filho da Pátria. Deixa eu colocar aqui o nome para vocês anotarem. Filho da Pátria. Fábio Braza. Braza com 2 E's. Fábio Braza. Tá? Então, a gente vai começar hoje com o quinhentismo, a escola literária de abertura, que inicia o nosso panorama literário brasileiro, e a gente precisa trabalhar o quinhentismo a partir da perspectiva, a partir do filtro da problematização. Então, trabalhar o quinhentismo é trabalhar muito mais do que a leitura de um texto literário. Trabalhar o quinhentismo é analisar muito mais do que uma metáfora construída no texto. E é essa a ideia da aula de hoje. Então, eu começo com a problematização. Será que a colonização acabou? Será? Estamos vivendo ainda, após 500 anos de descoberta dessa nova terra, os índios ainda sofrem o processo de colonização. A gente está vendo aí o extermínio desse índio, a necessidade latente dessa terra que precisa ser demarcada, mas é mais fácil a população brasileira a população brasileira deixar de enxergar a carne vermelha no chão, né, o vermelho que faz essa alusão à matriz indígena, do que a conta vermelha no banco, né? Então, eu preciso que vocês entendam o seguinte, vamos embora para o nosso material? Eu preciso que vocês entendam o seguinte, que o quinhentismo não é apenas um movimento artístico, tá? Quando a gente fala do quinhentismo, essa escola literária de abertura da literatura brasileira, a gente precisa falar de um projeto político. Então, o quinhentismo brasileiro, ele tem início no século XVI, aqui no Brasil, é uma escola literária que traz a abertura, que começa a construção da cultura brasileira na literatura, na pintura, nas expressões artísticas em geral, esse quinhentismo, mas esse quinhentismo revela muito mais para a gente. Esse quinhentismo, gente, esse movimento artístico que dura em torno de 7 décadas, né? Porque a gente sabe que o Brasil, assim que foi descoberto, ele passa por 30 anos aí parado. Então o Brasil é descoberto em 1500 e os portugueses só tornam ao Brasil após 30 anos. Então esse quinhentismo que começa em 1530, tá? Essa literatura que começa em 1530 e vai até 1600, essa literatura que tem aí tem 70 anos de produção, essa literatura de abertura da literatura brasileira é uma literatura que faz a gente refletir sobre um tratado político, tá certo? Então, esse quinhentismo, gente, revela muito mais do que a cultura brasileira, revela a nossa historiografia, revela esse projeto político que foi o quinhentismo, tá certo? Então, vamos embora. Esse quinhentismo, ele é um movimento artístico que tem muitas críticas, então a gente diz que é um movimento artístico muito polêmico. Eu estou falando rápido, mas se vocês precisarem fazer algum apontamento, coloca aqui para mim, tá? Esse quinhentismo, gente, é um movimento que ele é muito polêmico, ele tem muitas críticas. Entre elas é a seguinte, é um movimento artístico brasileiro,
certo? É um movimento literário de abertura da cultura brasileira, entretanto, não é produzido por brasileiros. Nós vamos ter o quinhentismo produzido por portugueses, então essa é a primeira polêmica. A academia, ela contesta algumas produções do quinhentismo, tá certo? Por quê? Porque além de ter o discurso do colonizador, isso é muito importante que você saiba, coloca aí no teu fichamento, esse quinhentismo é uma escola literária que apresenta um projeto político de enfraquecimento, um projeto político de bestialização do nosso índio, tá certo? Dessa nossa matriz indígena. Vocês precisam enxergar a literatura de forma crítica. Vocês precisam enxergar a literatura dessa forma, porque dentro dos textos, Patrícia, é só porque você gosta de problematizar, de fazer commotion? Não. É porque dentro do texto literário, a gente vai ver isso hoje, nós vamos analisar, dentro do texto literário, nós temos o discurso do colonizador. A gente não tem o discurso do ameríndio, a gente tem o discurso do colonizador, isso é extremamente danoso. Eu sempre pergunto, isso, Glenda, é baseado no eurocentrismo, no eurocentrismo, isso mesmo, chega, enfim, já eu lembro. Então, o que é que acontece? Esse quinhentismo, gente, ele é muito polêmico e ele é muito contestado na academia, como eu estava falando, né? Então, é um projeto que mostra é um projeto que mostra a intenção de enfraquecer, a intenção, gente, de idiotizar o nosso índio, e é um projeto que deu certo, é um projeto que se a gente parar, não, Patrícia, eu não reconheço isso. Gente, hoje, se vocês pararem para perceber, a gente tem muito mais empatia pela matriz africana que pela matriz indígena. Há uns 3 anos atrás, assim que eu vim morar aqui no Rio Grande do Norte, aconteceu um episódio em uma escola privada, por favor, gente, sem falar nome, quem conhece a escola, tá? Questão de ética, em uma escola privada, em que uma mãe, ela fantasiou, preste atenção, tá, gente? Ela fantasiou o seu filho para o Halloween de escravo. E quando isso aconteceu, a sociedade toda se mobilizou, a sociedade toda, ela condenou aquela ação daquela mãe, coitada da criança, né? A criança, a inocente, não sabia nem o que estava acontecendo. Ainda bem, pronto, passou no jornal, exatamente, Aparecida. Passou no jornal, tá ali, tá pronto. O que aconteceu? A sociedade cancelou essa mulher. A sociedade não aceitou, porque essa ideia dessa mãe na verdade, o certo é caracterizar, né? Mas ela fantasia essa criança, por quê? Porque ela coloca essa criança num contexto de Halloween. Vocês entendem que é diferente você caracterizar uma criança, porque essa criança ela vai participar de uma peça teatral sobre a abolição dos escravos, é diferente. Veja o contexto que foi colocada essa criança. Então, essa criança, ela foi fantasiada, tá? Caracterizada, eu acho que vocês estão me entendendo, ela foi caracterizada como escrava para participar de uma festa de monstros. Estão entendendo o que aconteceu? E imediatamente essa mãe foi cancelada. Ok. Então, a gente percebe aí uma empatia. A gente percebe aí que a sociedade ela está ressignificando os papéis. Ela está ressignificando o status quo dentro da sociedade. Essa questão da estratificação. Ela está reconhecendo o dano feito a essa matriz africana, que foi a escravização. Tudo a gente está reconhecendo. Mas, lá na hora do carnaval, ninguém ressignifica, ninguém problematiza quando você, sua vizinha, alguém da sua família, um parente seu, sai para o carnaval vestido de índio. Acontece a mesma coisa? Respondam. Acontece a mesma coisa? A gente problematiza do mesmo jeito? Não, Glenda. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Mas a gente precisa entender que a matriz africana, que a matriz indígena é cultura, gente. E cultura não é fantasia. Mas por que a sociedade brasileira ela não problematiza? Por que a sociedade brasileira ela não para avaliar?
porque isso é um projeto político que acontece desde 1500. Desde 1500. Espera aí, que produção está com informação. É o que eu estou dizendo, foi uma fantasia de escravo. Que na escola, não foi a fantasia de índio. Produção aqui, querendo participar da aula. Vem aqui, produção, participar da aula. Gente, ele está dizendo aqui que a mãe não fantasiou, não caracterizou a criança como índio, mas é o que eu estou dizendo, ela caracterizou como escravo, tá certo? Caracterizou como escravo e colocou essa criança dentro de um contexto de uma festa com monstros. Vocês entendem o que eu estou falando? É importante que vocês percebam isso, porque eu não estou falando de caracterizar uma criança para fazer parte de uma peça sobre conscientização, sobre abolição da escravatura, não é isso. Ela colocou uma criança para o Halloween. Gente, isso Professora, é muito danoso, e a gente precisa ressignificar esses comportamentos. Pode falar. Então, desculpa. Então é como se o garoto fantasiado de escravo passasse uma imagem de monstros escravos que existiam, né, antes da Lei Áurea, que existem alguns até hoje. Até hoje existe trabalho escravo. Então é como se na visão daquela mãe, não sei se eu estou tendo uma visão equivocada, mas eu queria que a senhora me corrigisse. Então é como se na visão da mãe, o escravo fosse uma espécie de indigente, como se fosse um monstro ou coisa do tipo? A gente está falando exatamente, a gente está falando do preconceito, do racismo estrutural. Nós estamos falando o que essa mãe fez mostra o quanto a sociedade normatiza, o quanto a sociedade ela normatiza, gente, a questão do preconceito. Então, para aquela mãe, foi naturalizado. Ah, que besteira! Eu não sei se vocês sabem, mas teve um episódio, por exemplo, daquela atriz Thaís Araújo, e que Thaís Araújo recebeu várias críticas e recebeu vários o crime de racismo, né, na internet. Aí aquela Luana Piovani, que é branca, que não tem um lugar de fala, que tem os olhos azuis, verdes, sei lá, disse, eita, ela foi criticada, porque eu já fui criticada bastante na internet. Gente, racismo é diferente de uma crítica. Então, o que acontece? A sociedade brasileira, ela normatiza, ela naturaliza, porque o racismo ele é estrutural. Então, a mãe, até hoje, eu tenho certeza, diante dos comentários dela na internet e para a mídia, até hoje eu tenho certeza que ela não reconheceu o seu erro. Ela não entendeu. Pior do que reconhecer, gente, não reconhecer é não entender o erro dela. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, o que acontece? A gente se mostra, a gente se mobiliza de forma empática quando o racismo, quando há um dano à cultura de matriz africana. Hoje em dia está todo mundo, graças a Deus, todo mundo tendo um pensamento mais reflexivo sobre isso. Entretanto, quando é com a matriz indígena, isso não acontece. Quando é com a matriz indígena, a gente vê o pessoal se fantasiando de índio e a gente não problematiza. A gente, cultura não é fantasia. Cultura não é fantasia. É importante que a gente comece a perceber, a enxergar o mundo dessa forma. Aí você me pergunta, Patrícia, ok, cultura não é fantasia, tá errado se fantasiar ou se caracterizar, porque a palavra correta é caracterização, está errado se caracterizar de índio, está errado se caracterizar de escravo, está errado se caracterizar de padre, está. E essa caracterização indígena, essa naturalização do índio, surge da onde? Surge do quintismo, surge da nossa aula de hoje, surge, gente, de um projeto político. Então, eu preciso que vocês enxerguem a literatura para além dos textos literários, porque é isso que o Enem quer. O Enem cobra de você uma análise do discurso, daquele momento de produção. O Enem cobra de você que você analise, por exemplo, o danoso
discurso do colonizador na hora de construir o texto literário. Nós vamos ver aqui, nós vamos conhecer hoje, a aula de hoje o quietismo será dividido em duas aulas, tá, gente? A aula de hoje nós vamos já analisar alguns textos desse. Então, o pontapé da nossa aula hoje é exatamente esse. Deixa eu ler os comentários de vocês. Na verdade, eu boto problema. Já entrei em treta, Grazi falando, e fui chamada de militante desnecessária. Eu também, viu, Grazi? Eu também. De militante desnecessária, mas é preciso. A gente precisa despertar a criticidade, a gente precisa problematizar. Se eu não vim para o mundo para isso, então pode me matar. Raquel, vi tanta gente no carnaval de Caicó fantasiada de índio, chega, me tremia de ódio. Raquel, agora a gente também precisa do seguinte, nem todo mundo tem acesso a esse discurso meu. Nem todo mundo, Raquel, tem essa aula que eu dou para vocês. Essa aula que eu tive no meu ensino médio. Nem todo mundo faz, nem todo mundo é tocado num despertar desse. Nem todo professor de quinhentismo, sobre o quinhentismo, promove uma catarse assim. Então, a gente também precisa entender que essas pessoas, às vezes, elas naturalizam o que a sociedade dá. Então, isso é um inconsciente social. Elas ainda não despertaram. Por isso que é tão importante pessoas como Grazi, que problematizam, que fazem as pessoas pensarem sobre o quanto isso é danoso, porque isso vem há muito tempo, quando a gente diz, gente, a literatura quintista é uma literatura idiotizante. Abre teu livro de história. No teu livro de história está dizendo assim, o índio trocou o Brasil por bugigangas. Gente, que historiador é esse? A gente precisa ressignificar. Que história é essa que o índio trocou? Que o índio trocou um continente, um país de tamanho continental por bugiganga, por um espelho? Não é assim. Não é dessa forma. Gente, o índio resistiu tanto. Realmente houve um início de um encontro dentro da historiografia, mostrado, revelado como harmonioso, pacífico, mas logo após a gente teve uma resistência indígena. O índio resistiu tanto que foi preciso trazer a matriz africana, foi preciso trazer escravos da África para fazer o trabalho, a mão de obra do extrativismo ali no início, na pré-colonial, colonial. Vocês entendem? Então, houve uma resistência indígena. Mas o que é que a gente ouve na aula de história? Eita, o índio bobinho. Bobinho. Gente, isso é idiotização. E até hoje, esse índio, que não é bobinho, pede a demarcação de terra e não é respeitado. Por quê? Porque funcionou. Lamentavelmente funcionou esse projeto político de enfraquecimento dessa matriz indígena. Raquel colocou, já li, Raquel. Grazi colocou, forças, Raquel, só vi uma pessoa, porque meu carna foi em casa. Aparecida colocou assim. Ultimamente tenho consciência, falou pessoas, falo que pessoas, gente, comigo é a mesma coisa. O meu teclado, eu digito uma palavra, vai outra, é assim mesmo. Não é certo fantasia de indígena. A gente sabe por que não é certo? Porque cultura não é fantasia, tá? O problema é que o Brasil é um país que nunca reconheceu as atrocidades que fez ao povo indígena e africano, realmente. Não reconhece. A gente precisa, né? Mas se a caracterização do índio, por exemplo, for com o intuito de exaltar a cultura em questão, tem problema? Não, Matheus, não tem. É isso que eu estou dizendo. A gente precisa saber do contexto. Você entende, Matheus? Se, por exemplo, aquela mãe trouxesse o filho caracterizado para participar de uma peça teatral que traz, por exemplo, a questão do trabalho escravo, é diferente. Olha o contexto, Matheus, tá bom? Glenda, Patrícia, caracterizar as crianças no dia do índio também é uma problematização? Glenda, eu acho que é uma problematização, sim.
principalmente quando ela, né, não é fundamentada historicamente, entendeu? Porque, Professora, Glenda, é como se, eu não sei se você entende, Glenda, é como essa ideia de caracterizar as crianças no Dia do Índio, é como se você estivesse tirando o lugar de fala do índio. Deixa eu dar um exemplo para vocês. No carnaval desse ano, aquela atriz, Alessandra Negrini, ela se fantasiou de índia. E ela estava junto com um grupo de representação indígena e tal. Deixa eu só fechar aqui a janela, gente, que está chovendo. E ela se fantasiou, né? Ela se caracterizou de índia extremamente. Coloca aí na internet e dá o Google. Extremamente sexualizada. Glenda, é como se a gente furtasse o lugar de fala. Entende? A gente tira o lugar de fala desse indígena. Quem tem o lugar de fala é ele, não nós. Você entende? Então, é importante que nós, como sociedade não indígena, a gente respeite o lugar de fala dele. Então, a gente precisa entender que o nosso ponto de vista, ele não é universal, tá? Outra coisa é trabalhar, viu, gente? Outra coisa é assim, ó. Outra coisa é você trabalhar a cultura... Grazi colocou, eu tenho a mesma dúvida. Outra coisa é você trabalhar a cultura indígena e, por exemplo, construir um arco e flecha. Tá entendendo, Glenda? E dá para o aluno, e você trabalha ali a cultura, ou senão você faz trabalha, sei lá, Iracema, literatura, para aquele aluno. Veja como é diferente. Porque, pelo menos na minha época era assim, nós estudávamos o dia todo, vejam, digam se eu estou errada, na minha época era assim, e eu ainda vejo essa repetição, tá? Dia do Índio, era na segunda-feira, um exemplo, a gente estudava português, matemática, história e geografia. No final da aula, a professora colocava tinta guache na gente, dizia que era o dia do índio, e colocava o cocá, pronto, a gente ia para casa. É isso, Qual é a didaticamente? Qual é a valia? Qual é a vantagem de se trabalhar o Dia do Índio assim? Por que a escola não para? Por que a escola não dá o lugar de fala para o índio? Por que a escola não convida a comunidade indígena? Não é todo mundo que faz isso. Gente, eu não estou generalizando, não, tá? Porque eu tenho já escolas existem escolas que já ressignificaram essa forma de trabalhar. Vocês entendem o que eu estou falando? É uma apropriação cultural. E além de ser uma apropriação cultural, Bianca, você está furtando o lugar de fala. A gente, mulher feminista, quando a gente está explicando alguma coisa que o homem nos interrompe para fazer alguma explicação do que a gente está explicando, o que é que a gente faz, Bianca? A gente vira o quê? A gente vira bicho, né? É aquele homem palestrinha, porque a gente já está explicando, então ele interfere, ele interrompe a gente para explicar no nosso lugar. A gente, enquanto feminista, fica como? Como é que a gente fica? A gente fica que não se aguenta. A mesma coisa a gente faz com o índio, a gente furta o lugar de fala dele. Vocês estão entendendo de forma análoga? Brenda, na minha escola de infância, a gente ficava fazendo atividades sobre o Dia do Índio, pinturas, escola. Perfeita, perfeito, Brenda, perfeito. Eu acho que essa escola é IF, tá? Cristi fez uma pergunta. Peraí, Cristi, deixa eu voltar aqui. Professora, poderia, por favor, explicar o que você entende por lugar de fala, por gentileza? Cristi, lugar de fala é o seguinte, nós temos enquanto ser social, nós temos uma identidade social, ok? Por exemplo, enquanto ser social, eu, Patrícia Barros, eu sou professora e mulher, entendeu, Cristian? Eu sou professora e mulher. Então, um outro ser social diferente de mim, por exemplo, um homem que seja médico, certo? Médico, um homem médico. Ele não pode roubar o meu lugar de fala. O que é o lugar de fala? As minhas experiências sociais. Entende, Cristi?
Ele não pode ele não pode falar por mim. Pronto. De forma simples. Ele não pode falar por mim. As experiências de professor e mulher, quem sou eu? Quem tem que falar sou eu, não é o homem médico. Então, enquanto ser social, a gente precisa representar o que nós somos. Isso é o lugar de fala. Aí, o que é que acontece, Cristian, hoje? O que é que a gente está contestando? O lugar de fala do índio é do índio. Entendeu? Não dá para chamar, por exemplo, um antropólogo, não dá para chamar, por exemplo, um historiador, não dá para chamar uma professora de história para falar sobre a experiência. Ele traz a narrativa histórica, ele traz a narrativa da antropologia, mas a experiência enquanto ser social não pode ser furtada do índio. Isso é lugar de fala. A mesma coisa, de forma análoga, a gente traz para a questão do negro no Brasil, tá? Por exemplo, o negro, para mim eu ainda estou ressignificando, mas o negro, ele não quer mais ser visto como negro, ele não quer ser mais linguisticamente sinalizado, apontado como negro, ele quer ser agora conhecido como preto, né? Então isso é uma necessidade dele, é o lugar de fala dele, você entendeu, Cristi? E a gente precisa respeitar. Alguma dúvida? Mais ou menos. Professora, Fale. uma dúvida. É porque, assim, a senhora acertou no quesito que as escolas não valorizam o poder de fala do índio. Ao certo seria fechar a escola no dia do índio e abrir um ambiente Cristi, como... o poder de fala não, lugar de fala. O poder de fala já é outra coisa. O lugar de fala é dar o discurso para o índio. Isso, o aí, poder no caso, de fala já é outra coisa. Isso, aí ele iria compartilhar com a escola a experiência vivida por ele. Isso mesmo. Isso seria certo que todas as escolas deveriam fazer? Convidar as tribos que a gente Não, mas não, de forma nenhuma, Cristi. Mas se a escola não pode trazer o indígena para falar sobre a sua experiência social enquanto ser social, então a escola só pode trazer o quê? Uma narrativa historiográfica. É o professor de história dizendo que no livro de história os índios passavam por isso. Pronto, eu, Patrícia, eu não posso tomar o lugar de fala indígena, mas eu posso problematizar enquanto educadora. Mas eu não posso dizer, a gente sofria muito, porque não é meu lugar de fala. Entende, Cristi? Professora Nilson falando, mas eu entendi, sim. Você pode problematizar, você não pode ser tal a ponto de querer impor o que aconteceu, como os livros de histórias e os professores de história fazem isso, não, né? E revelar enquanto sua experiência, porque não é minha experiência. Desculpe seu nome. Lenilson. Lenilson. E revelar como sua experiência, porque não é. Sim. Eu, como professora de literatura, eu vou trazer a narrativa. Então, veja, no nosso material, nós vamos problematizar o discurso europeu, etnocêntrico europeu, dentro da produção literária. Isso é uma coisa. Você entende o que eu falo? Tomar o lugar de fala indígena e falar no lugar do índio, pode não. Do mesmo jeito que a gente não pode falar no lugar do preto, do mesmo jeito que a gente não pode falar você no lugar da mulher, nem eu no lugar do homem. Isso é tão... professora, é uma besteira. Não, gente, não é uma besteira, porque a gente passa a ter uma narrativa que não é verdadeira, como no quinhentismo. No quinhentismo, a narrativa não é verdadeira. Vocês sabem, gente, pelo amor de Deus, tem gente na política, tem gente no governo atual que representa esse negro, esse preto, e está dizendo, não, o momento de escravidão foi um momento muito necessário para que as populações seguintes, elas progredissem. Que é isso, gente? Dizer que a forma de economia, essa forma que utiliza essa mão de obra escrava foi boa? Que é bom para o futuro? Que é isso? Vocês entendem? Aí o que é que o negro fala? Eita,
roubaram o meu lugar de fala. Ainda que nós tenhamos uma pessoa que seja preta falando, mas ele não fala por todo mundo, não é universal. É uma cena triste, é lamentável. Lamentável. Aí Raquel colocou aqui, vamos embora, que a gente está problematizando demais, vamos embora ver isso no texto literário. Enquanto não for o seu lugar de fala, abaixa a cabeça, isso mesmo, escuta a pessoa que tem a dizer sobre sua experiência, exatamente, enquanto sua experiência como ser social. É exatamente isso, Raquel. Isso é lugar de fala. Por isso que a gente não pode estar interrompendo e não pode estar falando por. O que a gente pode falar, como o Lenilson colocou, é trazer uma narrativa historiográfica, trazer que, vocês sabem, né? Que precisa de um fundamento, de um amparo, né, de fatos, de dados, trazer uma narrativa antropológica, mas lugar de fala pode não, tá? E isso é muito nocivo, e isso é muito destacado, é nocivo porque o quinhentismo traz, deixa eu colocar aqui um material, o quinhentismo traz essa... O quinhentismo traz revela, na verdade, esse projeto político de enfraquecimento, de bestialização desse nosso índio, que funcionou, até hoje funciona, por isso tantas pessoas nos ressignificam essa história de utilizar fantasias indígenas no carnaval, tá? Funciona até hoje, e a gente vê isso na literatura. Vamos embora. O quinhentismo, ele é dividido, o quinhentismo, como eu já falei para vocês, é um movimento artístico de abertura da literatura brasileira e é muito polêmico, tá? É polêmico por quê? Anota aí, por favor, gente, porque traz o discurso do colonizador, é o que nós estávamos falando agora, do lugar de fala. Ele traz o discurso do colonizador, e é extremamente nocivo, por quê? É muito perigoso, porque esse colonizador, ele tinha o objetivo, ele tinha que via, eu acho que é o professor Jorge que sabe, você falar com ele diz a você. Ele trazia o discurso do colonizador. E esse discurso do colonizador é muito nocivo. Por quê? Porque mostra a bestialização do índio e tenta naturalizar o que por trás tinha uma intenção. Qual era a intenção por trás? Promover, era instaurar ali uma economia, né, porque nós éramos colônia de Portugal, uma economia extrativista, certo? Então, tudo que é apresentado na literatura, claramente a gente consegue perceber, a gente consegue identificar linguisticamente esse interesse de instauração de uma economia extrativista. Vamos embora? A literatura quinhentista, ela é dividida, olha aí, acompanha comigo, ela é dividida em uma literatura que é chamada de literatura informativa, documental ou literatura de viagem, tá certo? E também nós temos a literatura que é uma literatura clerical ou formativa, ou jesuítica ou de catequese. O Enem adora mudar esses nomes, certo? Mas aí você sabe todos. Conosco você aprende todos. Então, o quinhentismo, ele tem sua produção artística dividida em 2 grupos. Nós vamos ter o grupo aqui, de Pero Vaz de Caminha, que produz uma literatura, que é uma literatura de viagem, uma literatura documental e informativa. Ei, olha para mim. Essa literatura aí não é reconhecida na academia, tá? A gente não chama de literatura, porque não tem o objetivo de entretenimento, certo? A gente chama de testemunho histórico-político na academia. E o Enem também sabe que nós não consideramos como literatura, e ele coloca isso na tua prova. Ele diz que esses textos, por exemplo, o texto da Carta de Pero Vaz de Caminha, não é um texto literário. A gente chama de literatura porque tem letras, tá? Etimologicamente. Mas é um texto que tem um objetivo, é um texto que a gente chama de testemunho histórico-político. Massa? Então, vamos embora. Esse testemunho histórico-político, ele é dividido em vários gêneros do discurso. Vários gêneros do discurso. Então, nós vamos ter a carta, a crônica e o diário de viagem. Olha para mim, vocês só estão habitualmente conhecendo
dentro dessa produção do quientismo, apenas a carta de Pero Vaz de Caminha, aquela carta que, vocês sabem, tem até um babado dessa carta, foi uma carta combinada, já já eu conto sobre isso. Então, a carta de Pero Vaz de Caminha não é o único texto, não é o único gênero do discurso, tá? Que traz essa literatura, que faz parte dessa literatura informativa. Não é. Inclusive, os diários de viagens que eram produzidos quando os navios vinham, né, para o Brasil, também fazem parte desse gênero, tá certo? Além disso, nós vamos ter documentos, por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui, nós temos documentos, gente, documentos que vêm lá da coroa, determinando, por exemplo, fulaninho para tal função, ciclaninho para tal função. Então, esses documentos fazem parte, sim, também dessa literatura informativa, essa literatura documental, certo? Deu para entender que na academia a gente não considera literatura, por quê? Porque não é um texto produzido para o entretenimento, certo? Deu para entender? Pronto. Vamos ver quais eram os objetivos desse texto. A gente tem como objetivo descrever, esses textos tinham como objetivo descrever a terra nativa e o povo, a terra e o povo nativo. Além disso, esse material produzido por essa literatura informativa também tinha o objetivo de catalogar as espécimes da fauna e da flora, certo? E identificar o último, né, e não menos importante, identificar os possíveis interesses econômicos para a coroa portuguesa. Então, essa literatura informativa, que a gente vai ver na aula de hoje, é uma literatura que tem o objetivo de descrever o povo nativo, a terra, a fauna e a flora, e identificar os possíveis interesses, porque esse era o objetivo, este era o cerne da questão, tá? Identificar onde é que estava o ouro, os metais preciosos. Eu trouxe para vocês um trechinho da carta de Pero Vaz de Caminha para a gente, linguisticamente, observar, conseguir identificar esses objetivos. Vamos embora? De ponta a ponta, é tudo praia palma, muito chão, muito formosa. Chão é chão, tá, gente? Muito formosa. Pelo sertão, nos pareceu vista do mar, muito grande, porque estender olhos não podíamos ver senão terras com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe o vimos. Porém, a terra em si é de muitos bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar essa gente. Gente, claramente a superioridade europeia, claramente essa construção idealizada, na qual a gente tem como pressuposto de exploração e o etnocentrismo ibérico, né? Então, a gente tem aí o discurso do colonizador, que traz essa manifestação dominadora, que mostra que gente, o certo mesmo é salvar o índio. E começa o extermínio. Entenderam? Ju, vou sim. Fale comigo no WhatsApp depois, privado, que eu mando para você. Ou seja, começa assim o extermínio. Estou entendendo, gente? A gente já começa esse projeto. Lá em 1500, Thalita. Em 1500 a gente já começa esse projeto de fragilização, de enfraquecimento dessa matriz indígena, mostrando, esse povo não tem fé, esse povo não é organizado politicamente. Chegam aqui depois de milhares de anos e dizem que, na verdade, o nosso indígena não é organizado, não tem estrutura social, não é? Por quê? Porque eles precisam falar isso, porque eles precisam defender o ponto de vista e o interesse deles, ok? Vamos ver um outro texto? Eu trouxe para vocês um trechinho também da carta de Pero Vaz de Caminha. Olha,
A feição deles, esse aqui é perfeito, presta atenção. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, aquele corpo vermelho no chão, gente, que Fábio Braza colocou na música. De bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus, sem cobertura alguma, não fazem o menor caso de encobrir ou mostrar suas vergonhas, e nisso tem tanta inocência com que tem em mostrar o rosto. Ei, percebam que nós temos uma comparação do fenótipo indígena e do fenótipo africano. Veja o preconceito nosso de cada dia. Esse preconceito que a gente começou na discussão da nossa aula sobre aquela mãe que caracterizou o filho e ela naturaliza isso. Veja de onde vem. Quando a gente fala que o racismo é estrutural, é daí. Presta atenção que a literatura te dá. Olha o que ele fala. De bons rostos e bons narizes. Narizes. Por que bons narizes? Fala para mim por que bons. Ele está de forma análoga, comparando a que nariz? Diz para mim. O nariz é fino. E qual é o nariz que não é bom? Porque ele diz de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Qual é o nariz que não é bem feito? Ei, na concepção do europeu que chegou aqui no século XVI. Olha como o preconceito é estrutural do escravo. Exatamente. Grazi, ele faz uma comparação entre o fenótipo indígena e o fenótipo, gente, do africano, e diz que o indígena, ele tem um bom rosto e um bom nariz, que este nariz é o que é fino, é afilado. A gente aí, por trás da literatura, a gente vai ter esse pressuposto, a gente pode perceber essa mensagem subentendida, que não é explícita, mas a gente linguisticamente consegue identificar que há uma relação. Esse português, ele chega aqui com sua arrogância e seu etnocentrismo, comparando o índio ao negro. A matriz africana, o fenótipo da matriz africana e a matriz indígena. Vocês estão percebendo? Isso a literatura dá para a gente. Então, eu tenho um lugar de fala, como eu estava dizendo, para analisar isso, certo? Vamos embora. A gente está chegando no final da aula, eu trouxe para vocês mais um texto, tá? De um outro quintista. Esse texto não é sobre a carta de Pero Vaz de Caminha, esse texto eu tirei do trechinho do livro Tratado Descritivo do Brasil. Foi escrito em 1587 por Gabriel Soares de Souza. Gente, vejam o que é etnocentrismo europeu. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Etnocentrismo significa que... o que é o etnocentrismo? É quando a gente, culturalmente, a gente só acha que a nossa cultura é perfeita. É a ideal, é universal. Vou dar um exemplo. Casamento obrigado, né? Casamento por um contrato social. É realidade em muitos países no Oriente, mas não é realidade no nosso. Quando você diz que é errado, você está sendo etnocêntrico. Entendeu? Patrícia, mas fere os direitos humanos, mas você está valorando a cultura de outro. Isso é etnocentrismo. É dizer que os nossos valores são mais importantes do que os valores do outro. Então, quando a gente fala de etnocentrismo europeu, nós estamos tendo os valores do europeu sobrepujante, em destaque, tá certo? Estão entendendo? Aparecida! A gente tenta, mulher, a gente tenta. Então, vamos ver. Vejam esse texto de Gabriel Soares. Que perfeito, que perfeito. Os tupinambás não adoram nenhuma coisa, nem têm nenhum conhecimento da verdade, nem sabem mais se há morrer e viver. E qualquer coisa que lhes digam, se lhes metem na cabeça, e são mais bárbaros.
e são mais bárbaros que quantas criaturas Deus criou. Faltam-lhes 3 letras das do ABC, que são F, L e R. Porque se não tem F, não tem fé. Nenhuma coisa que adorem. Se não tem L na sua pronunciação, é porque não tem lei alguma que guardar, nem preceitos para governarem. E se não tem a letra R, é porque não tem rei que os rija. Perceberam? O quanto esse discurso é um discurso que traz consigo um projeto político cruel. Um projeto político, gente, que até hoje a gente enxerga. É por isso que a colonização não acabou. Não acabou. A gente está tendo um governo que está oferecendo a terra indígena para grileiros, gente. Ei! Tem noção do que é isso? Isso é uma coisa muito séria. Mas a gente o quê? A gente banaliza. Porque hoje a gente tem até uma aproximação, uma empatia com a matriz africana, mas não tem com a indígena. Por que não tem com a indígena? Por isso. O índio, ele é o quê? Ele, para a gente, é a alegoria carnavalesca. E a gente precisa ressignificar. E essa aula é sobre isso. Para a gente finalizar toda essa discussão, voltamos na aula que vem, tá certo? Para a gente finalizar toda essa discussão, eu trouxe para vocês um vídeo de Porta dos Fundos que não é top, não. Ó, eu posso falar top, tá? Vocês não podem falar top, não, porque eu não posso falar top. É muito feio falar top, mas eu posso falar top. Então, ele é top, topado, topzera. Maravilhoso, para a gente finalizar essa aula de hoje. Porta dos Fundos. Professora, seria preconceito regional aquilo que a senhora comentou sobre a nossa cultura questionar o casamento da outra cultura? Etnocentrismo. Etnocentrismo. Você pode também trazer essa associação, preconceito regional, mas você tem uma palavra muito mais pertinente para utilizar. O etnocentrismo brasileiro, americano. Entendeu? Ou ocidental. Ok, obrigado, professor. É mais cirúrgico, entendeu? Você falar sobre isso. Você utilizar essa expressão. Certo? Vamos embora. Esse, para a gente finalizar a aula, esse vídeo chamado Colonizado de Porta dos Fundos. É perfeito para a gente entender o que aconteceu. Vamos embora. Vou tentar dar o play igual. Ui. Espera aí, só um minuto, gente. Ah, só um minuto. Tava olhando bem aqui, tava parado nesse canto aqui, eu vendo assim, que isso, porra, hein? Que susto, irmão. Porra, meu. Caraca, que susto. Você é um estirão, hein? Porra. Me deu um moço no estoque aqui, tava conversando aqui agora. Só um minuto, gente. Tava olhando. Vamos lá. Agora vai. Olhando bem aqui, tava parado nesse canto aqui, eu vendo assim, que isso, porra, hein? Que susto, irmão. Porra, meu. Caraca, que susto. Você é um estirão, hein? Porra, tu me deu um moço no estoque aqui, tava conversando aqui agora, qual é o teu nome? É Pedro Cabral, o teu é? Apoã. Tá, vou te chamar de índio. Tá bom, índio, como é que tá? Olha só, viemos de Portugal. Portugal? Puta merda, conhece, sabe? Porra, nunca ouvi falar não. Ah, porra, é lonjão. Pra lá, barreta aqui? Muito lá.
Muito, Tá. pega reta, curva, curva. E a gente chegou aqui, deu uma parada aqui, deu uma olhada. Vocês são donos aqui? Não, dono não, a gente vive aqui. Ah, que a gente achou isso aqui, porra, lindo, né? Aqui é lindo. Puta merda, essa água, a cor da água, Aqui cara. é muito lindo, aqui é muito lindo. E a gente, amanhã, a gente pensou, então, em sermos nós, então, dono daqui. Fica dono? Como assim? Assim, dono mesmo, quer dizer, pegar isso tudo pra gente mesmo. Quer dizer, dar desmatada boa, tirar isso tudo, que pra vocês é casa, pra gente é nada, a gente tira tudo, joga tudo fora, aí constrói um monte de coisa e se estabelece aqui mesmo. Mas então, queria te dar uma ideia. De repente, ao invés de desmatar essas coisas, esse caos aí, traz a tua galera, fica cada um de um lado, a gente do outro, porque aqui é grande, cara. Dá pra dividir isso aqui. Não, pra gente não é legal, não. A gente Então, a ideia de vocês, então, é que a gente vai embora. Não, imagina que eu vou querer que vocês vão embora. Você tá falando desse jeito até... Claro que não. Vocês vão ficar... Quando eu digo assim, a gente vai construir, a gente vai desmatar, é tudo vocês que vão. A gente que vai. Vocês é que vão desmatar, vocês que vão, então, fazer esse serviço todo que a gente vai escravizar vocês. Mas por que a gente vai aceitar isso aí? Por quê? Ué, porque eu vou te dar coisa, porra. Vai dar... Como é que não vou? Olha aqui o que eu tenho pra você, ó. Ei, que é isso? É tecido. Puta merda, off-white bonito. Aí dá pra construir aqui, dá pra fazer igual o meu. É bonito até mas assim, se tu observar bem, tem fruta pra caralho aqui. Tu dá uma voltinha aqui, tu pega goiaba, bananas, porra toda aí. Acho que por um pano, tu me pode. Você tá achando que eu vou te dar só isso aqui? Você falou pano. Ah, sabe o que eu vou te dar também? Porra, Porra, é essa? fica na tua. Rapaz, Quem é esse? Quem é esse cara? cara é igual a mim. Esse é tu, porra. Isso aqui é o espelho, cara. Aqui. Isso aí é legal. Isso é tu. Isso aí eu achei legal. Porra. Isso aí, mas deixa eu te Isso é falar. pra você, ó. Mas eu vou brincar. até pedir desculpa pela sinceridade mesmo, porque eu acho que a matemática não bate muito, não. Do quê? Porque a praia é grande pra caralho aqui, né? Deu uma volta aqui, praia, cachoeira pra caralho, cachoeira, fruta, porra. Aí tu me fala, um pano, um espelho. Fechou a matemática, né? O problema é que, assim, se não for por bem, vai ter que ser por mal. Por que mal? A coisa do extermínio mesmo, de dizimar a população. Mas aí tu me pode. Fico até mal contigo. Eu tô conversando desde o início contigo, normal, porra. Fui ignorante contigo, não fui. Tamo na legal Então, aqui. aí tu vem com o papo de que vai desmatar, que vai, porra, escravizar os caralho. Aí eu falo pra você, não. Aí, porra, teu coração já se estirrampou, tu quer partir pra porra de exterminar. Vocês estão em quantos aí? É isso que eu já ia te alertar pra isso. Não. Estamos pra base de 1.400 homens ali, mais ou menos. 1.400 ali. Vocês estão pra base de quantos aí? A gente aqui, porra, na última contagem, tinha entre 5 e 6 milhões. Aqui atrás só, de repente, até em cima da árvore, de repente, mirando umas porra de umas flechas no teu rosto aí. Vamos fazer o seguinte, gostei de você. Gostou de mim? Fui com a tua cara. Aí vamos. Gostei de ti. Aí sim. Pô. Além do espelho, além de pano, vou te dar esse chapéu. Vai por mim, né? Ah, esse chapéu é teu. É meu? É. Fechou, porra! Aqui, Porra! pode vir. Vem! Esse chapéu é teu. Vai. Parece um bom negócio, mas não é. Se vocês observarem bem, trouxe um flipchart aqui para vocês observarem. Isso aqui eu quero explicar para vocês o seguinte, eu quero tratar de business agora. Quero pensar mais para frente. A minha cabeça já está para 500 anos à frente. Coisa que talvez vocês tenham dificuldade de entender agora. Porque a questão de... Quer falar alguma coisa? Pode falar. Você vendeu nossa terra por um chapéu, é isso? Não, aí é um pensamento simplista da sua parte, entendeu? Eu quero explicar o seguinte. Tudo isso aqui, ó, se vocês observarem, toda essa pagando por alguma coisa, se é o dinheiro do teu bolso, se é alguma moeda, uma foto do teu bolso, não. Então é de graça. Se vem alguma coisa de retorno dentro disso, de pessoas que querem comprar, estamos no lucro. Aí que tá, já tá começando a entrar na tua cabeça. Você imagina uma instituição que comece a tomar conta da gente. Instituição do índio. Imagina um museu do índio. Pessoas vão lá chegar para visitar, para ver familiares, teu tia vai estar lá, de repente exposta. É isso que eu quero explicar para vocês. Então, a partir disso, aqui no Webchat, quero provar para vocês que um dia nós teremos o Dia do Índio. Pode aplaudir. Tá? É isso que eu estou explicando para vocês. Esses dados são dados verídicos, tá? Eram entre 5 e 6 milhões. 5 e 6 milhões. Hoje, nós temos um pouco mais de 800 mil. Deu certo. Esse plano deu certo. Essa política, esse projeto de extermínio, até hoje, é sofrido pelo nosso povo indígena. Então, na próxima aula, nós voltamos para falar sobre a literatura dos jesuítas, tá certo? Um cheiro, meus amores.